Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus amigos e irmãos que estão comigo também lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. E alguns que estão chegando agora também lá no TikTok. É isso aí. Meus queridos irmãos, nós estamos aí a poucas horas do Carnaval, a grande festa da carne, que em muitos lugares é celebrado, já em outros lugares não. Mas no nosso país, aqui no Brasil, gasta-se muita força, empreende-se muito dinheiro para que essa festa aconteça. E alguns irmãos me perguntaram, pastor, e aí? Na minha igreja não tem retiro. Também não vai estar com as portas abertas nesse período. O que eu faço? Disse o Douglas, juntamente com o Daniel, que é o seu primo, que eles estão agora aqui no Rio de Janeiro estudando, não vão voltar à casa, da família para passar o feriado com eles, mas que estão na dúvida. E perguntou, se eu for no bloco, é pecado? Se eu participar, mesmo que de longe, não estando literalmente ali com um abadá, naquele batuque, mas tá ali pelo entorno ou pela janela do meu prédio, e aí, do apartamento, como é que fica? Queridos irmãos, tem coisas que não combinam com a gente. E aí, se você pode, nesse período, tirar um período de reflexão, de leitura da Bíblia, de oração, seja em casa, seja em viagem, ou até mesmo na casa de um outro parente, una-se ao propósito de buscar a Deus. Pois a nossa carne, ela sempre vai buscar coisas que não glorificam a Deus. Há uma luta entre a carne e o espírito, enquanto na minha consciência eu quero e desejo a Deus, na minha carne, se eu ouvir o batuque lá, a sua carne vai dar aquela tremida, não é verdade? Você vai querer fazer coisas que você de repente já não faz mais há algum tempo e você pode tropeçar. Resposta bíblica para isso, falando de Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, está escrito, versículo de número 6. A partir do versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Valeu, Douglas. Valeu, Daniel. Olha aí o que Paulo falou para a igreja aos Romanos, no capítulo de número 8. Eu vou repetir como diz o pregador assembleiano. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo de número 8. Falando-se de Bíblia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muitas pessoas ficam com esse questionamento. Pastor, o que fazer? Você pode fazer um bíblico-teste na sua casa. Você pode fazer um culto doméstico. Você pode criar um hábito de leitura na sua casa nesses dias de feriado, que para alguns será prolongado, vai passar uma semana inteira dentro de casa. Ou você pode ler um livro, selecionar alguns livros e dar na mão dos seus filhos e conversar com eles o que eles estão lendo naquele livro, qual é a didática, qual é o apontamento do autor. O problema é quando a gente não cria algo para a gente colocar como alvo e somos afetados pela influência daquilo que não é de Deus, daquilo que não agrada a Deus. Porque
Tem escola que voltou agora, uma semana antes do carnaval, ok? E aí vai pedir para o seu filho ir fantasiado. Sabe o que mais me constrange? É os filhos dos crentes chegando fantasiado na época do carnaval, para o bailinho de carnaval na escola, para a época do Halloween, para a época de festa junina. Irmãos, tem coisas que não combinam com a gente. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou nós estamos no mundo, satisfazendo os desejos da nossa carne, ou nós servimos a Deus. Ou nós sentamos na mesa, junto à mesa de Deus, e comemos das delícias eternas, ou nos assentamos na mesa dos demônios, como disse Paulo aos Coríntios. Não dá para a gente ficar no meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Muita gente se perde no carnaval. Que, na verdade, ele apenas se mostra que vive a vida inteira perdido dentro de um ano inteiro dentro da igreja. Ele apenas só quer uma oportunidade para extravasar a sua carne. O meu conselho para você, escapa-te por tua vida. Guarda-te a ti mesmo, para que você não caia nas concupiscências desse mundo. O que você acha disso tudo? Deixe seu comentário aí. Vamos para mais um bom bate-papo? Porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim: pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.